Uma saudação amiga aos colegas, contadores, nobres alunos, profissionais das ciências empresariais. O meu abraço amigo e queria agradecer a vocês a presença no canal. Se caso você gostou do conteúdo que vai ser postado aqui, por favor, você compartilhe com seus amigos aí, se caso foi útil essa matéria. O tema que eu venho falar hoje é um tema geral, cultural, porque a função da raciocinante sciente é fazer realmente o tipo de conhecimento que utilize do senso crítico ou ajude o leitor ou o ouvinte a pensar. Então, na realidade, nós temos aqui como objetivo do canal falar de temas gerais também culturais. Então, nessa questão da temática atual, o que nós vamos tratar aqui agora, ela está enquadrada muito bem. É sobre basicamente a caricaturização de autores, ou as caricaturas que se fazem com autores nacionais. Isso acontece como um movimento internacional, lamentavelmente, de tentativa de esquecer-se dos clássicos, tal qual também com a contabilidade. Se nós fôssemos analisar hoje o que aconteceu neste século, é praticamente um abandono das obras clássicas, não só das origens do conhecimento contábil, que vieram da Itália e da Europa em geral, como também um tipo de posição hermética da Universidade Nacional, a ponto de só ter uma relação mais com os americanos e não incluir-se outros autores, até de Latinoamérica, autores bons que nós tivemos na Colômbia, no Chile, na Argentina e outros lugares mais da Europa, Portugal, por exemplo, Espanha, Itália, França. Então a Escola Nacional, lamentavelmente, teve pouco diálogo, especialmente as estruturas que tinham a formalidade, e tem ainda a formalidade da pós-graduação, mestrado e doutorado. Esse movimento de caricaturização dos autores não é comum numa sociedade evoluída, numa sociedade a qual você tem que estudar os autores clássicos. É leitura obrigatória. Em Portugal, por exemplo, avaliar-se em história da contabilidade autores como Hernani Carqueja, como também Martim Noel Monteiro, Jaime Lopes Amorim e outros mais. E em matéria de teoria contábil, é obrigatório em Portugal também se estudar em muitos cursos autores nacionais, como Frederico Hermann Júnior, como Francisco Dáurea, como Antônio Lopes de Sá e outros mais. Então, esses três sempre foram os baluartes da teoria contábil, apesar que nós tivemos também outros grandes teóricos e cientistas contábeis da literatura nacional. Contábil, né? De outras áreas também tivemos grandes autores, né? No direito, como Miguel Reale, na medicina e outros mais. Pois bem, é um movimento, querendo ou não, de barbarização. Você tem os princípios cristãos e os princípios aristotélicos que fomentaram a estrutura ocidental. Primeiro, a nossa lógica não é uma lógica qualquer, é uma lógica universal, silogística. Ela veio do modelo platão-aristotélico aperfeiçoado por São Tomás de Aquino. Esse é o primeiro ponto. Por mais que haja uma crítica ou houve um cisma no Renascimento com a visão cartesiana, ela de alguma forma também agrega pontos específicos. Então, a nossa base é cristã e aristotélica, é a base da nossa cultura. Para que destruir-se essa base, se não com interesses malignos ou satânicos? Porque no momento que eu relaxo a base, o fundamento principal, eu destruo a casa. Então, toda a destruição de cultura, ela também faz uma ofensa, um dano aos seus partícipes. Então, o movimento que tenha ocorrido, já denunciado por vários autores no país, autores da cultura e da filosofia, né? Na Alemanha, por Rathenau, por exemplo, que falava que havia uma invasão horizontal e vertical, né? Quando você pega horizontal de cima para baixo, poderia também pensar de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Ou seja, a cúpula começa a se barbarizar e vai descendo os graus, e vertical de um lado para o outro.
Então, dos dois lados, houve uma barbarização da cultura, não só brasileira, como está havendo da cultura ocidental. Com quais motivos nós não sabemos dizer exatamente, porque são vários fatores. Fatores até também de uma linha um pouco mais ideológica. Só que essa denúncia, ela existiu praticamente no século passado e ela se concretiza no país, especialmente na classe contábil. Autores que eram para serem reeditados, como Carlos de Carvalho, Frederico Hermann Júnior, Hilário Franco, o próprio Lopes de Sá, apesar que ele está muito atual nas nossas letras, Cíbris da Rocha Viana, Alberto Almada Rodrigues, Armando Alói, Francisco Vale, Álvaro Porto Moitinho, Américo Mateus Florentino, que também está atual, seus livros estão aí, podem ser comprados, e outros mais, foram praticamente esquecidos da academia. E a função da universidade, como sempre foi verificar o universo, era realmente resgatá-los ou reeditá-los, juntamente com os institutos de classe. Lamentavelmente, essa posição não houve, não existiu e talvez não vai haver também. Há que ter emergencialmente um resgate desses autores e que eles sejam incluídos também nas grades de ensino profissional e científico. Tá certo? Então, isso na verdade foi uma barbarização. Quando nós lemos alguns autores, no Brasil, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos escreveu uma obra muito interessante, A Invasão Vertical dos Bárbaros, que ele denuncia esse movimento, primeiramente explicando as bases que nós temos em nossa cultura. Ele fala muito bem: o universo é criatura, inclusive o homem. Os povos irmanam-se pela mesma fé e todos são iguais perante Deus. A divindade é providencial, o homem é um ser inteligente e livre. Há um mediador entre os homens e Deus, que é o Cristo. A paz reinará quando a boa vontade dominar todos os homens. Estes princípios aqui são a base de toda a nossa tendência e toda a nossa sociedade cristã ocidental. Só que ele faz a denúncia muito claramente, dizendo que haveria uma disseminação do mau gosto, ou seja, um crescimento de gostos vulgares e também um preconceito para os que têm gostos delicados e cultos. Então, por exemplo, os grandes autores de uma área seriam tratados de forma vulgar, e alguns autores que seriam mais, vamos dizer assim, fracos em matéria de contabilidade, por uma questão às vezes monopolística, por uma questão às vezes até editorial, seriam ressaltados, né? Realmente há um bom gosto parcial ao lado de excessos ridículos. Então é uma denúncia que ele começava a falar do uso do mau gosto, só que muito representativo também na mídia e no teatro. Apesar que hoje, lamentavelmente, não há tanto teatro, que era para ter mais, mas a mídia existe e também disseminando o mau gosto. Aí ele fala também a situação da repetição à custa da criação, criatividade. Quando você propõe um tema novo, ao mesmo tempo que você utiliza a sua conotação, há uma tentativa de destruí-lo, da própria universidade. Tanto é que nós não vemos produções novas na universidade, repetições às vezes de modelos estatísticos e pouca explicação. Geralmente a pessoa faz aquele modelo, coloca ele para rodar e ele não entende dos termos. Se entende é muito pouco. Como é que você vai entender no modelo estatístico ou estatista daquele com 2 aulas de mestrado? É impossível. Então, por isso que há uma repetição e um artificialismo, né? Lamentavelmente. Ele ainda fala, o excesso é pernicioso. Também o excesso da repetição em todos os setores impede o desenvolvimento cultural. Fala da música, uma música repetitiva também, e fala também do expressionismo, ou seja, aquela forma artificial de você visualizar uma coisa. Sempre é uma tendência, querendo ou não, barbárica, ou seja, uma tendência de destruição da cultura. Mas não para por aqui não, ele comenta, ele fala sobre essa questão dos elementos contra a cultura,
mas aí ele fala do barbarismo na intelectualidade, né? Então, um dos primeiros pontos que ele fala é sobre a desvalorização da inteligência. Ele comenta muito bem: o que é exigível no verdadeiro filosofar é a demonstração apodítica, aquela que não admite a possibilidade de erros, pois os juízos são universalmente válidos. Não que todos os aceitem, mas que tendo um nexo de necessidade entre o juiz e o predicado, não pode ser distinto do que é. Lamentavelmente, é o que é praticamente o oposto do que acontece hoje. Se você pega, por exemplo, os juízos que nós temos em matéria contábil, eles são muito estudos de caso e muito específicos, até que para um campo de monografias não estaria errado não, se fazer o estudo de caso, porque é mono, né? Agora, no caso de um estudo de dissertação, que tinha que ser mais teórico, ou tese, essa observação muito empírica, muito repetitiva e muito específica, ela destrói a universalidade. Tanto é que é proibido, quando você tem uma teoria, um conceito universal, ou um neovocábulo que você quer testar dentro da razão, é impossível de fazê-lo na própria universidade. Lamentavelmente, não há aí essa valorização específica. E ele comenta muito mais coisa, além desses aspectos da universalidade. Ele fala também de todo o processo de barbárie que existe na própria função universitária. Como, por exemplo, essa